Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emerson Inácio, professor de Biologia, e hoje para mais uma aula do nosso módulo Bioenergética. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da quimiossíntese, ok? Aqui nessa playlist você já tem aula de respiração celular, de fotossíntese, de fermentação, tá? Então assista também essas aulas caso você não tenha assistido, tudo bem? Vamos lá pessoal! Quimiossíntese é mais um processo metabólico, tá? Que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, certo? Eu trouxe uma pequena definição para você entender o que é esse processo. Por quê? Alguns estudantes confundem um pouco a quimiossíntese com a fotossíntese, tá? Por quê, professor, né? Porque ambos os processos, fotossíntese e quimiossíntese, são realizados por organismos autotróficos, ou seja, organismos que são capazes de produzir o seu alimento, ok? Então aí muitos estudantes acabam confundindo na hora da prova do vestibular, prova da escola, esses termos, tá? Então olha só, o que é a quimiossíntese? É um processo autotrófico, ou seja, realizado por organismos autotróficos. Esses organismos especificamente são bactérias, tá? É que eu vou já mostrar aqui para vocês, não são plantas nem algas, cuidado, certo? São bactérias. Aqui, ó, realizado por bactérias e árqueas, no caso as arqueobactérias, tá? Também conhecido como extremófilas, ok? Que consiste na produção de compostos orgânicos. No caso, esses compostos orgânicos que eu vou falar para vocês é a glicose, tá? Então, produção de compostos orgânicos a partir da energia liberada da oxidação de compostos inorgânicos sem a luz luminosa. Pessoal, muito importante a gente já se atentar a esses detalhes iniciais, tá? Na quimiossíntese, quimio vem de coisa química, né? Síntese e construção. Então, esse processo, eu não vou utilizar a luz, como na fotossíntese, ok? Professor, e aí como é que vai ocorrer esse processo sem a luz, né? Esse processo, pessoal, as bactérias vão oxidar um composto inorgânico e a partir dessa oxidação vão produzir energia e dessa energia vai ser necessária para produzir os compostos orgânicos, tudo bem? Toda essa fala que eu coloquei aqui, que eu descrevi para vocês, a gente pode resumir aqui, ó, nessa nuvenzinha, né, que eu coloquei. Então, tudo isso aqui que eu coloquei se resume em: as bactérias e arqueas pegam compostos inorgânicos, ok? Fazem um processo de oxidação. A partir dessa oxidação, geram energia para formar compostos orgânicos, no caso aqui, a glicose. Tá? Então, tudo isso aqui está resumido. Professor, quais são as bactérias que fazem esse processo? Que a gente vai já falar aqui, né? Bom, aqui eu citei 3 exemplos, ok? Nós temos as nitrobactérias, que elas vão oxidar o nitrogênio, ok? Nós temos as ferrobactérias, que oxidam o ferro. E nós temos as sulfobactérias, que oxidam o enxofre, ok? Ou seja, essas nitrobactérias, por exemplo, elas pegam um composto inorgânico, que é o nitrogênio, fazem um processo de oxidação, liberam energia e produzem seus compostos orgânicos, tá? Da mesma forma, segue para as 3. Tudo bem? Esse casozinho aqui, aguarde que daqui a pouco eu vou mencionar com vocês ele, certo? Bom, pessoal, então esse processo de quimiossíntese, ele vai ser dividido em 2 etapas, né? Eu expliquei para vocês que eu vou pegar um composto inorgânico, vou oxidar e formar um composto orgânico. Beleza, isso é uma forma bem resumida. Então, vamos explicar agora como de fato acontece esse processo. Então, a primeira etapa, a bactéria, ou a arqueobactéria, né, vai utilizar um composto inorgânico. Professor, qual vai ser esse composto inorgânico? Depende de qual bactéria, de que arqueo, né, a gente esteja falando. Pode ser o nitrogênio, pode ser o ferro, pode ser o enxofre, tá? Então, o que acontece? Então, essa bactéria pegou o composto inorgânico, tá? Mais O2, ou seja, oxigênio, então eu vou precisar de oxigênio, tá? Então, esse composto inorgânico mais o O2 faz um processo de oxidação, ó, oxigênio, oxidação. Tá? E essa oxidação desse composto inorgânico vai gerar um composto inorgânico oxidado mais a energia suficiente. Energia que nós vamos unir o ADP, que é a adenosina difosfato, mais o fosfato orgânico para formar o ATP, adenosina trifosfato. Tudo bem? Atenção aqui, pessoal. Nessa etapa de oxidação, né, que a bactéria realizou, bactéria ou arquea, será liberado hidrogênio e elétrons, tá? Nesse momento de oxidação. E aí nós vamos ter uma
uma molécula, né, que vai pegar, né, esse hidrogênio e esse elétron, que é o NADPH, ok? Então, NADPH, pessoal, é a forma reduzida, tá, do NADP. O NADP é uma molécula que fica lá vagando, né? Quando ela pega elétrons e pega hidrogênio, fica o NADPH, tudo bem? Mesma molécula também que a gente trabalhou na aula de fotossíntese, tá? Essa aqui é a forma reduzida, né? Quando ela ganha, quando ela capta hidrogênios e elétrons, tudo bem? Então, composto inorgânico mais oxigênio, oxidou, formou um composto inorgânico oxidado mais ATP, ou seja, mais energia, tudo bem? Na segunda etapa da quimiossíntese, nós vamos precisar do CO2, do gás carbônico, né? Água e a energia química, no caso, essa energia que foi produzida na primeira etapa, ok? Para produzir duas moléculas do ácido do pegal, né? Que é o fosfogliceraldeído, ok? Perceba que esse pegal, pessoal, eu coloquei aqui 3 bolinhas, cada bolinha dessas representa um carbono. Então, depois dessa reação aqui, né, eu vou formar, no caso, um pegal com 3 carbonos, mais outro pegal com 3 carbonos, para juntar, né, e formar o composto orgânico, no caso aqui a glicose, né? Coloquei aqui os 6 carbonos. Lembre-se aí da forma da glicose, né, que é C6H12O6. Tudo bem? Então, pessoal, se você for comparar com esse resuminho aqui que eu coloquei, é basicamente a mesma coisa, só que a gente separou por etapas. Ó. A gente começou com composto inorgânico, tá? Houve o processo de oxidação, ok? Liberou energia, como eu coloquei aqui para vocês, tá? E esse composto orgânico, ele foi formado pela reação do gás carbônico, água, energia que foi produzida na primeira etapa para formar o pegal e posteriormente formar a glicose, que no caso aqui é o composto orgânico. Tudo bem, pessoal? Então essas duas etapas são as etapas da quimiossíntese. Como eu falei para vocês, o composto inorgânico depende da bactéria que a gente esteja trabalhando. Tudo bem? Pensando nisso, eu trouxe aqui 2 exemplos de processos que bactérias fazem, tá? No solo, ok? Que é a nitrosação e a nitratação. Possivelmente, você já deve ter ouvido falar esses nomes lá na aula de ciclo do nitrogênio, tá? A gente vai ter essa aula aqui no canal, viu, pessoal? Ciclos biogeoquímicos. Lá no ciclo do nitrogênio, você estuda que as bactérias que estão lá no solo, né? Elas fazem transformações, reações químicas no solo para produzir alguns compostos, tá? Então, vamos lá. A nitrosação é quando essas bactérias, no caso, as bactérias do gênero Nitrosomonas e do gênero Nitrosococcus, elas fazem uma transformação desse composto, que a gente vai chamar de amônia, ok? Nesse outro composto que a gente chama de nitrito, ok? Então, NH3 amônia, NO2- nitrito. Então, como é que essas bactérias elas vão pegar amônia e vão transformar em nitrito? Então, isso é um processo também relacionado à quimiossíntese. Então, essa bactéria lá no solo, ela faz uma reação. Ela vai captar 2NH3, no caso amônia, mais o oxigênio. Eu peguei aqui o composto inorgânico, que no caso aqui é amônia, mais o oxigênio, aqui é porque eu coloquei já a quantidade, né? Mais o oxigênio. Houve um processo de oxidação, ok? E produziu o NO2, né? No caso o nitrito, mais água, mais 2 hidrogênios e mais energia. Tá? Então perceba que aqui nós temos uma reação, né, que se você for comparar aqui em cima, né, é uma reação que corresponde a essa primeira etapa, né, da quimiossíntese. É um processo onde você vai gerar esses compostos. Então, além do nitrito, nessa reação de nitrosação, você também produz água, produz energia e produz também hidrogênios. Tudo bem, pessoal? Outro exemplo que também está relacionado ao ciclo do nitrogênio, que ocorre no solo, é o processo de nitratação. Só que a nitratação ela é feita pela bactéria do gênero Nitrobacter. Pessoal, já anota, eu estou colocando aqui o gênero das bactérias que realizam o processo. Então, a nitratação, a bactéria do gênero Nitrobacter, ela faz a transformação do NO2-, que no caso aqui, esse NO2- vai ser o quê? Vai ser o nitrito, tá? E ela vai transformar em NO3, que é o nitrato. Tá, professor? Como é que ocorre esse processo? Então, olha só.
ela vai pegar 2 nitritos mais oxigênio, vai fazer aí um processo de oxidação, ok? E vai produzir aqui, ó, o nitrato mais energia. Tudo bem? Então, esses dois casos aqui, pessoal, são 2 exemplos práticos, né, de como ocorre o processo de quimiossíntese. Tudo bem? Agora, um detalhe importante. Na sua prova de vestibular, às vezes pode aparecer esse processo aqui não relacionado especificamente à quimiossíntese, mas relacionado ao ciclo do nitrogênio, tá? Quando a gente tem essas transformações desses compostos nitrogenados no solo, tá? E aí, na questão, você tem que ter muito cuidado, porque a questão ela pode falar assim, qual é o processo de nitrificação? Aí você pensa, professor, aqui em cima é nitrosação. Ok, entendi, professor. Aqui é nitratação. E o que é nitrificação? Pessoal, olha só. A nitrosação, que é essa primeira reação, esse primeiro evento, mais a nitratação formam uma grande etapa chamada de nitrificação. Então, cuidado. Quando a questão falar de nitrificação, ela vai estar falando dos 2 eventos, tá? E para fechar a aula de hoje, eu trouxe um exemplo bem legal de uma relação de simbiose entre 2 organismos, tá? Eu coloquei aqui esse desenhozinho para vocês e aí você deve se perguntar, professor, o que é isso aí? É um porífero? É um quinidário? Não, pessoal, isso aqui é um anelídeo, tá? Inclusive, esse anelídeo aqui a gente não trabalha muito no ensino médio, né? A gente estuda mais no ensino superior, tá? Coloquei aqui o nome da espécie, né, do gênero Riftia. E esse anelídeo, pessoal, olha só, ele vive lá no assoalho oceânico, né, um local assim bem inóspito, né, digamos assim. E na parte interna, né, no caso dentro desse anelídeo, né, você tem a presença de bactérias quimiosintetizantes. E esse anelídeo, né, esses anelídeos mais essas bactérias quimiosintetizantes formam uma relação de simbiose. Tá, professor, mas o que é essa relação de simbiose? É uma relação de ajuda, pessoal. Como assim? Esse anelídeo, ele vai oferecer para essa bactéria quimiosintetizante abrigo, proteção, alguns recursos, e essa bactéria quimiosintetizante, ela vai, no caso, oxidar compostos sulfúricos para produzir, no caso, o seu composto orgânico, para produzir glicose. E essa glicose, né, também vai ser disponibilizada para o anelídeo. Ou seja, você tem aí uma troca de benefícios, né? A bactéria produz ali alimento que pode estar distribuindo aí com o anelídeo e o anelídeo proteção, né? O auxílio para poder pegar aqueles elementos, né, para que essa bactéria faça o processo de quimiossíntese, né? Porque, como eu falei, não basta só o composto inorgânico, né? Tem outros compostos que precisam estar no processo para que o processo aconteça. Então, aqui nós temos uma relação de simbiose bem legal, né, que eu quis trazer para vocês verem como é importante, né, essa relação mútua, né, essa relação de simbiose que um ajuda o outro. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês nessa aula, tá? Se você gostou, deixa o like, compartilhe. Lá no Instagram também, @profmcinácio. Estou fazendo muito conteúdo relacionado à biologia, ok? E siga lá também.